Muito boa tarde para você. No ar, o Boletim Legislativo. Entre os destaques de hoje está o alerta da Associação Brasileira de Medicina de Emergência. A cada 1 minuto, uma pessoa dá entrada no pronto-socorro do SUS com crises agudas causadas por doenças que afetam o coração. E tem mais. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de países com mais nascimentos prematuros. São cerca de 300 mil bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação. Por isso, o Ministério da Saúde lançou a campanha Novembro Roxo para reduzir esses números. Essa é a Lise. Ela tem 3 meses de vida. Quem a vê assim, nessa tranquilidade, nem imagina que nasceu prematura. O parto antecipado aconteceu depois que a Laís enfrentou alguns problemas na gestação. Chegou a ficar internada por queda de vitaminas no corpo e teve um vazamento na bolsa que envolve o bebê. Foi uma queda de vitamina que eu percebi que eu estava com um pouco menos de energia, mas eu estava trabalhando normalmente, fazendo tudo normalmente, então foi um susto muito grande. Lise nasceu com apenas 34 semanas e foi direto para a UTI neonatal para ter cuidados especiais. A maior preocupação da Laís era com a saúde da bebê. Mas, graças a Deus, todo o período que eu estava internada foi muito importante, né? Os médicos, os enfermeiros que me tranquilizaram e me deixaram bem segura de que tudo ia ficar bem. O parto prematuro acontece quando o bebê nasce com menos de 37 semanas de gestação. Quanto mais cedo, mais grave. Antes de 34 semanas, aumentam os riscos de problemas respiratórios e outras complicações. Esse pulmão está tão imaturo que ele não consegue fazer trocas de oxigênio adequadamente. Então nós vamos colocar essa criancinha para respirar num aparelho especial e vamos fornecer a ele uma substância que se chama surfactante, que pela imaturidade dos pneumócitos não foi produzida e que mantém os alvéolos abertos para poder ocorrer a troca de gases. Uma das principais causas da prematuridade é a ausência do pré-natal regular. Problemas de saúde, como a hipertensão e o diabetes, também são fatores de risco. Uma das grandes causas da prematuridade é a mãe com moléstia hipertensiva específica da gravidez. Ou, às vezes, uma mãe que já é hipertensa e durante a gravidez ela tem uma piora do quadro dela. Crianças, filhos de mãe diabética, ou seja, são crianças que a mãe está recebendo insulina para seu controle e essas crianças, essa doença, quando não controlada, vai gerar fetos muito grandes e isso faz com que haja um peso no útero e chance de prematuridade. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 340 mil bebês prematuros todos os anos, o que representa 6 nascimentos prematuros a cada 10 minutos. Com o aumento nesses números, foi criada a campanha Novembro Roxo, que tem como objetivo reduzir as taxas de prematuridade e chamar a atenção para a saúde desses recém-nascidos. O Novembro Roxo é uma campanha para alertar para não termos prematuridade, né? Mas se tivermos, não é possível evitar tudo, né? Nós vamos esclarecer as pessoas do que se faz com uma criança prematura, de que cuidados essa criança prematura tem que ter, porque é diferente o acompanhamento pediátrico depois que sai do hospital de uma criança prematura de uma criança a termo. São períodos diferentes, né? A criança prematura vai ser vista com muito mais frequência, né? Para a Laís, mãe de primeira viagem, campanhas de informação sobre a prematuridade são essenciais para que as gestantes fiquem conscientes sobre os cuidados durante a gravidez. Isso é crucial para que você consiga ter um parto que tenha sucesso depois que você leve o seu filho para casa nos braços. Então, assim, essas campanhas são excelentes mesmo e eu agora, como mãe de prematura, né, faço questão de falar sobre isso, eu até divulgo nas minhas redes sociais, mostro a minha história para que realmente isso faça diferença, porque pode salvar vidas. Outro aliado da informação é o cuidado com a saúde. Hábitos saudáveis e uma dieta balanceada são essenciais para uma gestação segura. Depois do susto, a Lisier está bem cheia de saúde. Um conforto para a Laís. Ter a filha nos braços é o melhor presente que ela poderia esperar. Ela fez 3 meses essa semana que passou, graças a Deus, já está em casa, forte, saudável e a tempestade passou, tá tudo bem. A gente mostra agora dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência que impressionam. A cada 1 minuto, uma pessoa dá entrada em um pronto-socorro do SUS
com crises agudas causadas por doenças que afetam o coração, como insuficiência cardíaca e infarto. Somente em 2023, as internações por conta desses problemas somaram mais de 640 mil. A cada minuto, uma pessoa dá entrada em um pronto-socorro do Sistema Único de Saúde por emergência cardíaca no Brasil. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que registrou mais de 640 mil internações desse tipo em 2023. O grupo das emergências cardíacas a gente poderia englobar todo e qualquer evento, né, que levasse a um colapso, a algum problema no nosso sistema mesmo de bombeamento e circulação. Então, dentre eles englobaria tanto a parada cardiorrespiratória, né, que seria o pior dos cenários, até quadros de arritmia, quadros de insuficiência cardíaca, que são quadros, né, clínicos complicados em que o coração tem um aumento das suas câmaras cardíacas e ele perde a força de bombeamento. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atua no socorro das vítimas em situações de emergência por doenças do coração. Os casos mais comuns são a insuficiência cardíaca e o infarto agudo do miocárdio. Só neste ano, aqui em São José, foram 279 ocorrências atendidas pelo SAMU. Isso, muita gente acha que o SAMU tem um foco muito de trauma, mas 70% dos nossos casos são esse atendimento clínico, que envolve esses casos de problemas cardiovasculares e até mesmo parada cardiorrespiratória, crise convulsiva. Então, o foco do nosso trabalho é esse foco de atendimento clínico. Um levantamento da Secretaria de Saúde mostra que em São José dos Campos, 2.632 pacientes foram internados nos hospitais municipais por emergências cardíacas, de janeiro a setembro de 2023. No mesmo período desse ano, 2.824 pessoas foram internadas por doenças que afetam o coração, um aumento de 7%. Tão importante quanto a chegada rápida do SAMU é estar preparado para realizar os primeiros socorros em caso de emergência. Normalmente a pessoa com esse tipo de problema, ela vai evoluir com problemas de cansaço, né? Um cansaço exagerado, edemas, que são os inchaços nas pernas, inchaços nos braços, e são sinais, né, indiretos de uma falência do sistema cardíaco. A pessoa precisa identificar isso com rapidez, né, e iniciar imediatamente as massagens, né, o protocolo para retornar da parada. Por isso, é importante agir rápido. A manobra de reanimação cardíaca imediata pode dobrar e até triplicar a chance de sobrevivência. A equipe do SAMU ensina como fazê-la. A orientação básica para que o leigo comece uma ressuscitação cardiopulmonar é identificar primeiro a parada. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa é ver se a pessoa está respondendo, se ela tem responsividade. Caso o paciente não tenha resposta, ele não levanta o braço, ele não fala nada, a gente olha a questão da respiração, se ele está respirando ou não. Ele não tendo a respiração, é orientado ao leigo que inicie imediatamente a massagem. Nesse momento, ele pede por ajuda para uma segunda pessoa, né, caso disponível, para que essa pessoa entre em contato com o sistema pré-hospitalar, ligar para o SAMU ou para o bombeiro, avisando da parada cardíaca e o início das manobras. Aí ele vai fazer manobras de massagem na região anterior do tórax, devendo fazer em uma superfície rígida, né? A orientação é inclusive feita no chão, é o melhor de todos os cenários, em torno de 4 a 5 centímetros de profundidade do tórax. Tem que aprofundar o tórax mesmo, colocando uma mão entrelaçada sobre a outra e o peso do seu próprio corpo sobre o paciente, para que essa manobra seja bem eficiente. E a frequência das massagens gira em torno de 100 a 120 massagens por minuto. A prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível. Para acionar o SAMU, em caso de urgência, basta ligar no telefone 192. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana.
Então vai entrar em contato através desse número, quem vai atender é um profissional médico e esse profissional ele vai conseguir colher todas as informações e orientar o familiar ou o solicitante da melhor forma possível de como proceder numa situação dessa tão crítica. Melhorar o desempenho físico, ganhar massa muscular ou emagrecer. Esses são alguns dos objetivos que motivaram a intensa procura nos últimos anos pelos implantes de hormônios manipulados. É o chamado chip da beleza, que foi proibido pela Anvisa. E a Ana Vitória Caxias traz as informações para a gente. Olá, boa tarde a todos. A Anvisa proibiu o chip da beleza aqui no Brasil. Essa decisão aconteceu após alguns riscos de saúde serem alertados por sociedades médicas. Para a gente entender essa proibição, eu vou conversar com a Bárbara Azevedo, que é coordenadora do curso de Medicina. Bárbara, conta pra gente, o que é essa proibição? A Anvisa entendeu que deveria suspender tanto a produção quanto a comercialização, não só do chip da beleza, como ficou conhecido o hormônio gestrinona, mas de todos os implantes hormonais no Brasil. E explica pra gente, existem riscos associados ao chip que justificaram essa decisão? Na verdade, é uma decisão um quanto controversa, porque fala do princípio da autonomia médica. Uma vez médicos, nós temos autonomia para prescrever qualquer tipo de medicação. E nós sabemos que mesmo medicações tomadas ou injetadas via intramuscular, endovenosa ou por implantes, têm riscos associados. Então, o risco maior ele não está no implante em si, mas na forma como ele é administrado. E explica pra gente, o que o chip da beleza prometia aos pacientes? O chip da beleza, como eu disse, ele é o hormônio gestrinona, que ficou conhecido dessa forma pelos potenciais efeitos colaterais positivos que ele apresenta. Ganho de massa muscular, melhora de performance, libido. Mas, na verdade, o que a gente tem que esclarecer é que a gestrinona, ela é um tratamento. Ela trata transtornos como endometriose, transtorno disfórico menstrual, sangramento uterino anormal. Então, na verdade, é um tratamento que muitas vezes estava sendo utilizado de uma forma errada. E muitas pessoas usam o chip, né? Que recomendações ficam para elas? Eu entendo que essa decisão, ela ainda vai passar por revisões, porque tanto as sociedades que entraram, né, como uma iniciativa para proibição, existem outras também que estão lutando pelos pacientes que fazem uso consciente e correto dessas medicações. Então, essas pacientes que fazem uso, infelizmente, por enquanto, vão ficar sem uma medicação que tem, sim, os seus benefícios. É isso, muito obrigada. A gente fica com essas informações e com os alertas que a Bárbara passou pra gente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana. A gente tem repercutido aqui no boletim os últimos resultados do Censo 2022, que aos poucos são divulgados pelo IBGE. E hoje a gente vai falar sobre óbitos registrados entre 2021 e 2022. A morte de homens supera a de mulheres. O maior número dessas ocorrências está na população que fica entre a faixa etária de 15 e 34 anos. Nesses casos, a causa principal é a violência. A taxa de mortalidade de homens no Brasil é 3,7 maior do que a de mulheres, aponta o Censo 2022. Das mais de 1.300.000 mortes registradas, entre agosto de 2021 e julho de 2022, 54,3% eram do sexo masculino e 45,5% feminino. As mulheres só superam os homens na mortalidade depois mais de 80 anos, né, por conta das questões relacionadas à saúde. Então, a gente precisa entender por que mais os homens jovens, né, são as vítimas das mortes violentas no Brasil. E essa realidade a gente pode compreender quando a gente relaciona diversos fatores, como, por exemplo, racismo institucionalizado, desigualdades sociais, escassez nos programas efetivos de prevenção e que priorizem essa faixa etária. Em São José dos Campos, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 17 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Para a vereadora Amélia Naomi, essas mortes muitas vezes estão associadas a fatores sociais. E essa questão da violência ela é muito complexa, ela não pode ter cor, não pode ter raça, mas infelizmente hoje o que prevalece é muito isso, né?
essa situação econômica. Só vamos mudar tudo isso se mudar a cabeça dos homens, das mulheres, das crianças. E para isso tem que ter educação, né? A pesquisa aponta que os homens jovens estão mais suscetíveis a situações de risco. O maior número de mortes entre eles ocorre na faixa de 15 a 34 anos. As principais causas são falta de oportunidades e violência. Essa violência contra os jovens e adolescentes, eles atuam como uma verdadeira epidemia dentro da sociedade brasileira. Inclusive, dados do Atlas da Violência revelam que a cada 100 homicídios, 34 das vítimas são jovens entre 18 e 29 anos. Os homens jovens, eles são mais facilmente cooptados pelas organizações criminosas, principalmente dentro de deste cenário de desigualdade, de falta de oportunidades no mercado de trabalho, né, de estudo, de emprego, e além da maior lucratividade, que muitas vezes a prática de condutas como o tráfico ilícito de entorpecentes, elas são condutas que geram mais lucratividade do que os empregos, a remuneração em empregos formais, né, e em atividades lícitas. Para reduzir esses índices, a especialista em direito criminal destaca a importância do controle ao acesso às armas de fogo. Segundo ela, quando esse acesso é facilitado, a mortalidade tende a aumentar. O impacto do trabalho silencioso da polícia, né, aquele fruto de um aprimoramento da inteligência policial, dos programas multissetoriais para prevenir a violência, eles revelam um trabalho muito mais eficaz na redução desses índices de violência. Da mesma forma, também o controle do acesso às armas de fogo, né? Já que a maioria dos homicídios, ele ocorre nos próprios domicílios das vítimas. E aí nós temos aí a liberação de armas para o cidadão, e a gente vê, assim, por exemplo, vários relatórios de mulheres que foram mortas, e aí da onde veio? Lá daquela autorização que foi dada, quer dizer, então foi autorizada você ter uma arma, e aí numa briga familiar você tem esse tipo de ação que infelizmente o número é crescente. Esses dados alarmantes reforçam a importância de medidas de proteção à juventude brasileira, especialmente aos homens, mais expostos a situações de risco que resultam em mortes prematuras. A partir da criação de políticas públicas de inclusão, os ciclos de violência podem ser quebrados. É preciso criar oportunidades para que esses jovens, né, que representam aí um índice de violência alto, que eles não sejam içados pela criminalidade organizada, né, o que depende de investimentos em educação qualificada, em educação profissionalizante, né? Programas que promovam o primeiro emprego e promovam a inclusão racial e inclusão de gênero, bem como, assim, combate ao uso de álcool, combate ao uso de drogas, né, com a redução das desigualdades de renda. Ou seja, é articulação política, é monitoramento dos indicadores, né, para saber quais os fatores que levam a esses índices altos, elevados de violência, e a criação de metodologias que visem a intervenção e a quebra desses ciclos de violência. A vereadora destaca o Pé de Meia, programa de incentivo financeiro educacional, como uma das tentativas do governo de mudar essa realidade, mas afirma que essa não é uma solução direta para o problema, que é multifatorial. O estudante que não tem condições de ficar que está sem condições de ficar na escola, ele vai receber uma verba. Isso é muito importante para os adolescentes, porque você incentiva ele a ficar na escola, ele não precisa sair para trabalhar e não precisa sair também para servir o tráfico, né? Então, acho que é uma forma econômica para tirar do tráfico. Então, eu entendo que o Pé de Meia ele tem um objetivo muito maior que isso, mas no quesito aqui, violência, pensando no nosso jovem, ele ajuda bastante. No quadro Pílulas de Saúde de hoje, um especialista em coluna fala sobre os cuidados necessários com o peso da mochila das crianças. Olá, sou o Dr. Márcio Squassoni Leite. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre o peso da mochila. É uma situação muito comum dos pais questionarem no consultório, né? Ainda mais que hoje os alunos têm que carregar cadernos, livros, tudo para casa. A gente não tem, o ideal seria aqueles armários, né, para guardar na própria escola, né? Mas uma diquinha básica que a gente faz aí facinho
é de vocês colocarem uma vírgula no peso da criança. Então, um exemplozinho, se uma criança pesa 30 quilos, você coloca uma vírgula, até 3 quilos, então, você conseguiria deixar essa criança carregar. Ah, o meu filho pesa 45, então é 4,5. Agora, também tem um detalhe, né? A criança hoje pesa 70 quilos, também você não vai deixar uma criança carregar 7 quilos nas costas. Então, essa continha a gente faz até 50 quilos, tá? Se eu for pensar, 7 quilos é um saco de arroz a mais até, né? Mais que um saco de arroz. Um saco de arroz vai pesar bem aí, de 5 quilos nas costas. Então, no máximo, essa continha a gente usa até 50 quilos. Meu filho pesa 16, então é 1,6 quilos. E outro detalhe também seria a mochila não ficar esbarrando aqui na lombar. Ela tem que ser ajustada mais alta, então deixar bem firminho aqui, para que ela não fique balançando, que a gente vê os adolescentes balançando, e usar as duas hastes, né? Doutor, mas e se o meu filho pesa tudo isso aí e carrega mais? Aí vocês têm que comprar para eles aquela mochila com rodinha, que alguns adolescentes já são aversos a essa mochila, né? Mas aí é outra área aí. A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou novas diretrizes para a medição da pressão arterial. Vamos entender os motivos dessa recomendação com o repórter Marvin Pinho. Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Mudança na classificação da hipertensão. Difícil imaginar isso, entender de uma forma prática o que muda isso para a gente, né, Fran? Mas para entender melhor, eu vou conversar agora com o médico cardiologista Tiago Barros. Tiago, primeiro de tudo, boa tarde para você. Tem uma questão aí que preocupou muitas pessoas, né? Foi dito que agora a pressão 12/8 pode ser considerada já hipertensão. É isso mesmo? Como que a gente pode entender isso? Na verdade, houve uma mudança do critério de hipertensão baseado em uma série de estudos clínicos populacionais e pela questão epidemiológica de redução de riscos futuros de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e mortalidade, optou-se então por alterar o critério de hipertensão baseado na Sociedade Europeia de Cardiologia. Então, 12/8 ainda continua sendo uma pressão normal para a maior parte dos pacientes, né? Porém, os critérios foram mudados, né? Existem basicamente algumas sociedades de cardiologia, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana de Cardiologia. A Sociedade Americana de Cardiologia preconiza que 13/8 já é uma hipertensão, que a gente diz hipertensão estágio 1, enquanto que a Sociedade Europeia não é tão restritiva assim, mas houve uma redução, sim, do critério para hipertensão. Então, isso motiva tratar mais pacientes para evitar mais riscos e alterações cardiológicas futuras. Então, por isso houve essa mudança do critério de hipertensão, mas não, hipertensão não é a partir de 12/8. 12/8 ainda continua sendo uma pressão normal. Então, a pessoa que medir a pressão ali der 12/8, se ela não tem um diagnóstico de nenhum caso, ela se mantém, pode ficar tranquila. E outra coisa, essa mudança na prática, o que ela significa para as pessoas? Ela significa um cuidado maior de evitar riscos futuros de alterações que podem trazer comorbidades maiores. Como eu disse, infarto, AVC, insuficiência cardíaca e até algumas arritmias é possível ser e ter relação com esse aumento e a hipertensão. O fato é que a gente modula o tratamento e a gente escolhe uma ou outra medicação ou a gente acrescenta medicações ou então a gente faz o tratamento para hipertensão baseado nas comorbidades que os pacientes têm. Então, às vezes o paciente é um paciente hipertenso, mas ele pode ser um paciente diabético também, ou ter um histórico já ter infartado, ou ter um AVC, ou ter um histórico familiar. Tudo isso confere uma série de riscos cardiovasculares e a gente avalia esse risco cardiovascular para a gente iniciar ou não a terapia antihipertensiva. O fato é que a terapia antihipertensiva medicamentosa é uma parte apenas do tratamento. E o tratamento para hipertensão não é apenas com remédio, não é apenas com medicação. Existe uma série de cuidados que têm que ser feitos que ajudam no controle da hipertensão e diminuem o risco daquele momento do paciente, o risco futuro também. Então, aproveitar essa oportunidade justamente para o senhor listar quais cuidados devem fazer parte do dia a dia aí.
Então, a primeira coisa é, se o paciente é um paciente tabagista, é cessação imediata ao tabagismo. Isso tem relação direta com a hipertensão e o próprio tabagismo. O uso do cigarro, do tabaco, aumenta a hipertensão também, então aumenta a pressão arterial. Então, além de cessação imediata ao tabagismo, atividade física regular, no mínimo 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos por dia. Atividades aeróbicas, como caminhada, esteira, natação, corrida, hidroginástica. Essas são atividades aeróbicas que ajudam a modular a hipertensão também. Outra coisa que é importante, que ajuda no controle antihipertensivo, é a perda de peso. Então, a obesidade tem relação direta com a hipertensão e você perder peso, você diminui a sua pressão também. Então, é importantíssimo, e é óbvio, a atividade física ajuda nesse auxílio também. À medida que você perde peso, você também ajuda no controle antihipertensivo. Além disso, diminuir o consumo de alimentos que são mais prejudiciais, aqueles alimentos mais ricos em carboidratos, mais ricos em gordura, então frituras. Esses alimentos também fazem aumentar a hipertensão também e aumenta o risco cardiovascular. Diminuir o consumo de sal também, porque o sal pode aumentar a hipertensão. Esses cuidados gerais, eles ajudam no controle antihipertensivo, que é uma doença extremamente prevalente no Brasil e no mundo e causador de uma série de problemas no sistema de saúde brasileiro. Por isso, vários programas que são feitos no Brasil para controle antihipertensivo e também liberação gratuita de medicações para hipertensão, uma vez que você consegue, com isso, diminuir internações, diminuir mortalidade e diminuir comorbidades também. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, Fran. É importante a gente ter em mente essas mudanças que o doutor falou, né, que o doutor Thiago falou, mas principalmente esses cuidados, né? Volto com você. Obrigada, Marvin. Hora de conferir as vagas de emprego abertas no PAT nesta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de eletricista, ajudante de embalador, ajudante de lavador de automóvel, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, analista de recursos humanos, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de recepção, auxiliar financeiro, auxiliar operacional de logística, auxiliar técnico eletrônico, caldeireiro serralheiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, encarregado de obras, frentista, garçom, instalador de sistemas fotovoltaicos, instalador de som e acessórios de veículos, motorista entregador, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, piscineiro, recepcionista atendente, recreador, repositor de mercadorias, serralheiro, técnico em secretariado, técnico em segurança do trabalho, tratorista operador de roçadeira, vendedor interno. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de obras, operador de telemarketing, promotor de vendas e repositor de mercadorias. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E como será que fica o tempo na cidade nesta terça e também amanhã? Vamos dar uma olhadinha na previsão. A tarde desta terça-feira será quente, com o sol protagonizando todo o dia. Durante a tarde e a noite há chance de chuva.
A máxima esperada é de 32 e a mínima será de 19. Já na quarta, as temperaturas caem. O sol aparece pouco entre as nuvens e há chance de chuva durante toda a tarde. A máxima prevista é de 24 e a mínima será de 18. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!